Bom, Rodrigo, primeiramente, muito obrigado por atender, né, nosso convite aí de ter esse bate-papo contigo agora à tarde. Já é um Ok, privilégio para a gente estar podendo falar contigo aí e ganhar algumas informações, né, coisas que podem melhorar a nossa vida. eu que agradeço o convite, né? Fico muito feliz, tá? E assim, muita coisa que eu aprendi aqui, né? Aprendi aqui com Forever Living. E essa é a parte bacana, né? Estar perto de pessoas que estão sempre em busca de crescer, de melhorar, né? E pegar mais informações para a gente sempre dar um outro salto, né? Para a gente estar melhor. Obrigado por estar aqui. Agradeço a Deus. Eu quero agradecer a Deus também por estar aqui. Legal, legal. Obrigado. Rodrigo, me fala uma coisa aí. Você está na Marinha há quanto tempo? Cara, eu fiz esse ano 11 anos de Forças Armadas, 11 anos de Marinha. 11. Mas, 11. Né? E, assim, lá o meu trabalho é justamente treinar os caras, né? Meu trabalho é condicionar fisicamente os marinheiros. Eu preparo os caras que defendem o nosso território. Eu preparo os caras que protegem a minha e a tua terra e o teu território, né? Legal. A gente às vezes não vê eles trabalhando, mas tem muito de lombarde deles, né? Porque a costa brasileira, se não fossem eles, era atacada por pirata, nosso petróleo era roubado, várias zonas pesqueiras que a gente teria eram roubados também, e são eles que protegem, além de proteger os rios também. Caramba, sensacional. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Antes da gente começar com essa parte, deixa eu fazer uma pergunta para você. O marinheiro tem que começar esfregando o convés do navio mesmo ou não? Dá uma escovinha para ele, ele começa a escovar. Funciona assim ou não? Cara, para ser sincero e sendo bem prático, é um negócio bem interessante, porque nós recebemos lá meninos, né? Eu até brinco com eles, né? Aqui vocês vão aprender a virar homem, né? Tem uns até que ficam olhando assim meio torto para mim, eu, calma, você vai entender. Mas a gente recebe meninos de 18, 24 anos, e quando eles entram nas Forças Armadas, né? Eles acham que vão entrar num barco e sair velejando, não. Eles vão aprender a ter disciplina, organização, eles vão ter que aprender a arrumar a cama, eles vão ter que aprender a deixar o banheiro dele limpo, que antes era a mãe dele que limpava, quem limpa agora é ele. Eles vão aprender a limpar o prato, quem limpava era a mãe, quem limpa agora é ele. Eles vão ter que aprender a fazer a comida para todo mundo, e antes quem fazia era a mamãe, né? Então agora é ele que faz a comida. Então, é uma transformação de vida para um cara desse muito grande, né? Então, lá ele... E outra coisa, bem interessante no navio. No navio é um por todos e todos por um. Então, assim, você é responsável por uma função e você não pode falhar, porque senão os outros vão ser penalizados. Os outros vão ou o navio afunda, ou sei lá, enfim. Mas você tem que entender que tem que ser um trabalho coletivo, tem que ser você e os outros juntos. Que legal, que legal. E Forever? Como é que começou Forever na sua vida? Quanto tempo faz que você Cara, é um FBO? cara, são 10 anos. Foi uma história bem interessante, porque é, é, eu nunca me vi fazendo negócios, mas eu já tinha uma cabeça pensando assim, caramba, com salário não vai dar, eu tenho que achar alguma outra coisa. E eu pensava em ter casas alugadas, porque minha família tinha, né? Mas eu disse assim, poxa, eu vou passar 30 anos pagando a minha casa, como é que eu vou comprar outra? Né? E aí, um belo dia, né, eu vi o meu grande amigo, meu mentor, meu líder, né, Giovanni Prachedes, e um belo dia, foi interessante, porque eu vi ele numa condição que eu disse assim, peraí, educação física não paga esse carro e educação física não compra essas roupas, não. Tem alguma coisa diferente aí. Né? E a gente já tinha a mesma formação, nós fomos atletas no mesmo time, né? E depois eu me tornei auxiliar técnico e ele era jogador ainda. Inclusive, Praxedes foi um dos melhores jogadores do Brasil na função dele. Né? E aí, quando eu vi, eu disse assim, ei, cara, tá tudo bem? Tudo bem. Tá fazendo o quê? Aí ele disse, cara, montei um negócio. Eu, como assim? Aí eu resolvi trabalhar para mim, um amigo meu mostrou uma oportunidade, eu estou abrindo mercado junto com os americanos no atacado de varejo. Eu disse, cara, eu posso também? Pode, tu me ensina. E a primeira instância eu pensei em impor para minha esposa, né? A minha esposa já tem uma cabeça muito boa para negócio, ela é muito visionária, né? Mas aí o Giovanni, muito inteligente, ele viu que além da visão dela, né, ele sabia que eu liderava pessoas, que eu já treinava, capacitava, guiava e orientava pessoas. Era o meu trabalho. E então ele disse, não, tu assina. Não, mas é para ela. Disse, não, tu assina aqui que fica os dois. Na época o cadastro era os dois, né? Sim. E aí assim foi, e aí eu fui me envolvendo, fui aprendendo muitas coisas, fui gostando, e aí eu entendi que a minha missão era essa, de aprender e ensinar as pessoas a mudarem de vida. Que legal. Né?
E teve até um fato interessante, só para finalizar essa parte, que na mesma época, Oliver, eu tinha recebido uma proposta de um clube, que era o clube que a gente jogava, para ser o técnico da seleção feminina. Mas olha o lance. Eu fui técnico, eu fui auxiliar no time do Giovani, que o Giovani era atleta, para os caras me olharem e dizer assim, esse cara é bom, vou chamar para o feminino. Deu certo. Os caras viram, né, o trabalho e tudo e tal, só que eu não conseguia saber quanto é que ganhava, Oliver. E isso foi uma das coisas primordiais também, porque eu sabia da carga de trabalho que era muito grande, o meu amigo nunca deixou saber quanto ele ganhava. Na minha cabeça, na época, né, ele ganhava como se hoje fosse uns 3, 4 mil reais. Não, isso aqui deve ser pelo menos 3, 4 mil reais para dirigir um negócio desse, que o barco é pesado. Só que quando me fizeram a proposta, Oliver, me fizeram uma proposta ridícula de um salário mínimo. Agora pensa comigo. Imagina tu é um técnico do campeonato, de um time da Série B. Vamos pensar no futebol aqui, né? É um time do campeonato Série B. Tu consegue a vaga para a Série A, para estar entre os melhores do Brasil, e o cara te oferece um salário mínimo. Aí pronto. Aí nesse momento eu entendi que a minha vida não podia depender desse sistema do esporte, e eu tinha que mudar, eu tinha que procurar outra coisa. Eu estava na Marinha, né? Estava na Marinha, nas escolas, e iniciei Forever, e eu tinha tudo para não fazer. Eu não tinha tempo, dinheiro também não tinha, entendeu? E nunca tinha feito nenhum tipo de negócio. Então eu era o cara que não tinha perfil para fazer, mas eu tinha vontade de crescer. Eu queria dar outros passos, queria dar, né? E aí, como eu confiava no Giovani, eu fui. E aí é uma frase que eu sempre gosto, né? Que eu tinha medo, mas assim, não, mas esse cara lia a Bíblia para mim. Ele não vai mentir para mim. E toda vida que eu tinha um medo de alguma coisa, e será que vai dar certo? Não, mas esse cara lia a Bíblia para mim. Ele não vai mentir para mim. E aí é isso que eu digo para todo mundo. Ele sempre é o cara que eu confio, porque é um cara de Deus, é o cara que lia a Bíblia para mim, e assim é até hoje. Que legal, que legal. Muito bom conhecer essa trajetória até agora, e muito legal que você acabou unindo duas coisas aí, essa parte de educação física, né, aprendeu muito sobre essa parte de nutrição esportiva, sim. E hoje você pode, né, ensinar a gente um pouquinho sobre isso. Porque, pronto, assim... só um detalhe, o que aconteceu foi que no trajeto, né, só para todo mundo que está ouvindo entender, no trajeto eu fui trabalhando só 1, 2 horas por dia, isso é interessante dizer, eu só trabalhava 2 horas porque eu não tinha tempo, eu trabalhava 14 horas juntando a Marinha com as outras escolas, na época eu podia. E aí eu trabalhava só 2 horas por dia. E aí o que aconteceu? O negócio foi crescendo, foi expandindo, eu fui seguindo passo a passo que o meu líder falou, e aí foi expandindo, de uma forma que eu ganhava mais dinheiro no negócio, trabalhando 2 horas, 2 horas. Do que nas outras escolas com carteira assinada. Na época eu só tinha 20 horas na Marinha, né? Então eu trabalhava de tarde e de noite nas escolas também. Então eu ganhava mais dinheiro com 2 horas do que com 8 horas de carteira assinada. Eu olhei assim, ué, como é que pode? Eu trabalho 2 horas, ganho mais que 8 horas, como é que é esse negócio? Aí foi aí que eu tomei a decisão de pedir demissão das escolas, né? Pedi a Marinha para aumentar minha carga horária lá, trabalho 8 horas lá hoje, todos os dias. E foi aí que foi interessante que a minha esposa disse que ela investiu muito para comprar meu tempo. Você que está assistindo aí, você quer comprar o tempo da sua mulher, quer comprar o tempo do seu esposo, então invista nesse negócio, pegue ele com unhas e dentes, pegue o conhecimento e bote em prática todos os dias, que aí a vantagem hoje é essa, Oliver. Eu tenho a minha agenda na minha mão, cumpro o meu horário lá na Marinha, bato o meu ponto na entrada, na saída, show de bola, mas quando eu saio, eu tenho a agenda na minha mão. Eu vou trabalhar para ensinar as pessoas a mudarem de vida, ou se você me convidar para o seu aniversário, eu boto na minha agenda, aniversário do Oliver, vou para o aniversário dele e vou, porque a minha agenda é minha hoje. Legal. Muito bom, Rodrigo. Rodrigo, me fala uma coisa, eu como um cara sedentário não posso falar que sou sedentário, mas assim, um cara que faz pouca atividade física, que não tem conhecimento, assim, eu uso os produtos há muitos anos, há 16 anos, né? Desde quando eu iniciei no negócio, eu uso os produtos, né? Certo. Mas assim, eu uso o produto, conheço muito bem do produto, mas me falaram esses dias que tem hora para a gente tomar, assim, se você quer, né, você faz uma caminhada mais puxada, se você faz uma academia, se você faz uma atividade física, se você tomar o produto de uma maneira correta e nas horas corretas,
você tem muito mais resultado. Daí começaram a me falar de um negócio chamado pré-treino, pós-treino. Eu falei, meu, o que é isso? A gente associa os nossos produtos para quem faz uma atividade física de uma maneira que a pessoa possa ter o melhor deles. Como é que funciona isso? Pronto, beleza. É o seguinte. Primeiro, a gente tem que partir de uma premissa de que é imprescindível que as pessoas tenham também uma prática de atividade, certo? Eu não posso também chegar e dizer assim, vai ser uma mágica que tu vai usar um produto e tu vai ficar forte, maravilhoso do dia para a noite. A questão de você tomar de forma em certos horários tem isso também. E que tipo de produto você tomar? Isso tem. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, hoje nós temos a ingesta, o que a gente come, nós temos o que a gente gasta, entendeu? E tem que ver o saldo disso. Digamos, você tomou café da manhã, lanchou, almoçou, lanchou de novo, aí você jantou, tomou um lanche e depois comeu uma pizza no final do dia. Então, quantas calorias você ingeriu ali? Entendeu? Ponto. Sim. Aí depois você passou o dia no escritório fazendo lives ou trabalhando por videoconferência, mostrando o plano, né? Você não está falando de mim, não, né? Não. Só para saber, não pode continuar. Mas é porque a maioria das pessoas faz isso, né? Você pega uma pessoa que trabalha hoje como advogado, ela sai de casa no carro, vai para o escritório, pega o elevador, sobe no escritório, aí entra na sala, entendeu? Aí ela liga para pedir o almoço vai para o escritório, ela não desce para almoçar, entendeu? Então, assim, uma pessoa dessa gastou o quê? Nada. Sim. Então, esse é o ponto. Então, assim, os produtos que nós temos, eles têm uma diversificação tão grande de possibilidades para a gente, para manter a gente bem, que realmente é isso que a gente tem que observar. Em que ponto é que eu quero chegar? A gente tem a ingesta, mas não tem o gasto. Se você tiver a ingesta e não tem o gasto correto, entendeu? É claro que vai sobrar e vai ficar depósito. Nós somos, o nosso corpo é adaptado desde os ancestrais para guardar comida pela questão da falta. Nessa linha de raciocínio, Rodrigo, como é que eu faço então para não engordar? Pontos importantes. Primeiro, nós temos alimentos que ajudam na termogênese. Você já conhece alguns, eu gosto de falar de 3, que é o V-Force, é a fibra e é o trabalho. Nós temos alimentos que ajudam também na sua alimentação. Qual é a ideia? Corpo alimentado não tem fome. Corpo nutrido não tem vontade de comer. Então, esse é o grande ponto. Como você toma os nutrientes, você não sente vontade de ficar comendo toda hora. Você não sente vontade de comer todo o tempo. Por quê? Porque a ideia é mais ou menos assim. Quando você quer comer algo, acabei de comi faz meia hora, mas estou querendo comer de novo. Talvez você tenha comido um arroz com carne e batata, né? Então você comeu carboidrato, proteína, carboidrato, mas faltou vitaminas, minerais, não sei o que, mas lá. Então o seu corpo vai procurar. Então, se você se nutriu, você não vai querer ficar comendo todo tempo, toda hora. Vamos lá. Qual o lance do pré-treino e do pós-treino? Certo? A gente pode entrar nessa seara agora, pré e pós? Vamos. Então, vamos lá. Vamos entrar nessa seara pré e pós. Eu quero primeiro ir para o pré. Eu quero pegar aqui uma ilustração que você fez, uma alusão que você fez nos vídeos anteriores sobre a questão da viagem. Você vai viajar. Você vai só entrar no carro, você vai viajar para o sul ou para o nordeste. Você vai só entrar no carro e vai viajar? Ou você vai se preparar, olhar no mapa, né? Ver onde é que você vai parar, qual lugar que você pode dormir, né? Assim, você não faz uma preparação para isso? Sim, sim. Pronto. Então, pré-treino, a ideia é que você também se prepare para aquilo. Então, o que é que o corpo vai precisar para ele funcionar e ficar forte? Ele vai precisar de alimento, que é o que você vai estar dando. Ele vai precisar de energia, aí vai entrar quem, ó? O nosso V-Force. Só que ele vai precisar também, sabe de quê? Ele vai precisar de hormônios, como testosterona, funcionando. E aí, quem é que ajuda nisso? V-Force. V-Force? Você sabia que o V-Force ajuda também na produção de testosterona, que é justamente o trabalho que o zinco também faz? Não sabia. Pronto, então,
É a parte bacana. O zinco ele atua numa das partes que auxilia na produção de testosterona. Entendi. Ou seja, o cara diz assim, eu quero aumentar a testosterona. Não, porque a testosterona tem que aumentar. Cara, eu tenho produtos que aumentam a tua testosterona, e com a testosterona no nível certo, você fica mais forte, mais rápido. Ponto. Então, qual o lance do pré-treino? É se preparar para o treino. Vamos lá, volta para o pré-treino. Se preparar. O que eu sugiro para a pessoa? Cara, use um aloe vera. Por que o aloe vera? Porque ele vai limpar o teu intestino. Show. Porque ele vai limpar o teu intestino para receber os outros nutrientes. Porque se tu tá comendo pizza, açaí, sanduíche, biscoito, bolo, bolacha, o teu intestino ele tem uma tendência a estar sujo. E se você botar uma proteína fantástica para dentro com o intestino sujo, ela vai grudar na sujeira e o teu corpo não vai absorver. Então, Entendi. Por isso que nós temos um dos melhores produtos sensacionais para o mercado. E eu entro e eu falo com as nutricionistas por essa porta, dizendo, cara, eu tenho um produto que vai preparar o intestino do teu cliente para acelerar o teu resultado. Aí eu digo que ela vai ganhar. Cara, tu vai ganhar porque o teu cliente vai limpar o intestino mais rápido e tu vai ter um resultado mais rápido e ele vai te amar para sempre. Aí ela, legal. Então, aloe vera como pré-treino, limpa o intestino. Suplementos que auxiliam a questão do pré-treino porque aumentam a testosterona e aumentam o GH, que é o hormônio do crescimento. Aí nós podemos ter o alho e nós podemos ter ômega 3. O alho e ômega 3? O alho e ômega 3 como pré-treino. Ou seja, cara, a gente não sabe o que a gente tem nas mãos. Quantas cápsulas? Como é que toma? Cara, o alho, o ômega 3 tu pode tomar na sugestão que ele dá. 2 cápsulas no almoço, 2 no jantar, 2 antes de dormir. O alho também tu pode usar na mesma proporção, 2. Porque o ômega 3, ele ajuda no aumento do colesterol, e o colesterol participa na produção do hormônio. O alho, na verdade, ele ajuda a inibir uma enzima que atrapalha a testosterona. Entendi. Ou seja, para o cara ficar forte, para o cara ficar bem, a gente pode botar um pacote para ele, de ômega, de alho, de V-Force. Aí deixa eu te falar o outro, muito massa, que eu descobri também. Cara, a gente não sabe o que a gente tem nas mãos, cara. A gente tem um mercado sensacional. Aí deixa eu te falar um outro. Imagina um produto que ajuda a aumentar a testosterona. Esse produto tem uma outra substância. Aí vamos lá, aquele joguinho que eu te falei, ó. Esse outro produto tem uma outra substância que participa da contração muscular, da contração cardíaca e do cérebro também. Esse mesmo produto tem um outro produto que também empurra testosterona. Um ajuda a produção e o outro ajuda a ficar livre. Porque aí outra coisa que eu vi, não basta só a testosterona estar produzida, ela tem que estar livre para o corpo usar. E nós temos um produto com essas 3 substâncias que vão ajudar a ficar mais forte. Forever Cálcio. Cálcio? Cálcio, a vitamina D3 melhora a produção de testosterona e o magnésio deixa ele livre para o corpo funcionar. O magnésio. Cálcio, magnésio e vitamina D3. Só que qual é a parte bacana? Certo? O V-Force também, né, eu descobri que no V-Force o açaí tem magnésio. Entendi. Então nós temos um produto que a gente pode usar. Rodrigo, então pré-treino, lista do pré-treino. Vamos lá, anota aí. Vou dar um delayzinho aqui para o pessoal anotar. Lista do pré-treino, tá? Eu vou começar de um ponto e vou terminar no outro. Vamos lá. Lista do pré-treino. Você pode ter ômega 3, alho, cálcio. Você pode pôr aloe vera, V-Force, fibra. Rodrigo, eu falei de tudo isso para uma pessoa. Você pode sugerir para ele fazer que igual aquele seu novinho lá que saiu comprando tudo lá para usar, né? E comprou um monte de shake lá de uma vez. Então, assim, ele pode se cadastrar e comprar da fábrica. Cara, tu quer ficar forte mesmo? Tu quer crescer com saúde? Ou quer ficar só comprando farinha? Aí você tem que perguntar pro cara. Você falou, só para ficar bem entendido aqui, você falou que o ômega 3 aumenta o colesterol. Pessoal, existe 2 tipos de colesterol, o bom e o ruim.
Quando a gente toma ômega 3, esquece, quando a gente aumenta o bom, se eu estiver errado, você me fala aí, Rodrigo, a gente diminui o ruim. Como é que a gente tira o colesterol ruim? Aumentando o bom. É assim mesmo? Pois é, eu até anotei aqui na minha pesquinha aqui, certo? Porque assim, o grande lance é o seguinte, as pessoas tratam o colesterol como um monstro, e na verdade não é. Olha só essa informação interessante. O colesterol, ele faz parte de vários processos metabólicos, inclusive da produção de hormônios no corpo. Então, o colesterol é bom. O colesterol é uma substância boa. O grande problema é porque tem um tipo de colesterol, que é o LDL, que as pessoas comem muita gordura, né? Saturada, né? Que do tipo, aí vem, ó, do tipo ômega 6, e olha que eu já vi o cara vender ômega 3 misturado com ômega 6, misericórdia. Será que travou o som? O LDL, ele baixa o LDL. Você estava explicando dos dois tipos de ômega, né? Que tem gente que consome ômega, vende ômega 6 junto com ômega 3. Isso é uma porcaria, desculpa o palavrão, mas isso é horrível. O ômega 6, ele aumenta o colesterol ruim, então não pode ter. Tanto que o nosso é ômega 3 e ômega 9, que são os melhores, né? Forever é sempre fantástico. Então, assim, qual é o grande ponto? Na nossa alimentação ruim, aumenta o colesterol ruim, que a gente come muita gordura. O colesterol bom, a gente tem que suplementar. Por isso a gente tem que comer. Rodrigo, o corpo está preparado para fazer a desintoxicação e a limpeza? Tá preparado. Só que a gente joga tanto colesterol ruim para dentro que o corpo não consegue varrer. Aí a gente tem que suplementar. Agora deixa eu te dar um outro dado interessante. Aí vem um outro lance, que é questão de mercado. Eu tenho que te falar porque o mercado está crescendo muito nisso. E é um mercado bom para a gente. Que é o quê? A questão da esteatose hepática. O que é a esteatose hepática? É gordura no fígado. E um dos pontos da gordura no fígado é o seguinte, é que a quantidade excessiva de açúcar, a gente acha que é gordura, né? A quantidade excessiva de açúcar que a gente come, de carboidrato que a gente come, ela está elevando a taxa de gordura no fígado, porque o fígado é responsável de transformar o açúcar em depósito de gordura. Digamos que o cara não treinou hoje, então ele está com os músculos todos inteiros, entendeu? Sim. Então ele comeu uma pizza, sobrou carboidrato. Aí o corpo manda lá pro fígado. Fígado, cara, ó, o músculo tá cheio de carboidrato, eu mando para onde? Não, cara, peraí, que eu vou mandar aqui pro depósito. Aí ele vai mandando pros depósitos, só que alguns ficam alojados no próprio fígado. E o hormônio, e no caso, o colesterol é um dos responsáveis por fazer essa varredura. Entendi. Então o que acontece? Tem gente que tem colesterol alto e não sabe por quê. É porque tá comendo carboidrato demais, o fígado produz esse hormônio, esse colesterol, para limpar e desintoxicar, e às vezes não consegue. Aí é onde entra o colesterol bom, que é o HDL, que é o que a gente vende, junto com a nossa fibra também, que ajuda tanto a baixar a glicemia, não é só colesterol, ajuda a baixar a glicemia, entendeu? Então, assim, a questão do colesterol é essa, o colesterol faz parte de várias funções no corpo que o corpo precisa, o problema é como você come, tá ok? E comer açúcar demais, a gente acha que açúcar vai só virar depósito, mas não, tá dando problema de esteatose hepática, que é onde a gente entra com ômega, fibra e cranberry. Aí, legal, pré-treino. Aí o cara foi lá e fez toda a atividade física. E o que eu tomo depois? Para ajudar o cara a ficar mais... Vamos lá, o lance do pré-treino, vamos para o pós. O que a gente tem para o pós, certo? O pós a gente vai ter o aloe vera, aí eu vou te dar uma informação agora, e o aloe vera, ele tem uma substância que ele abre e melhora a circulação sanguínea. Sim, até certo. Os capilares. Beleza. E o que é que significa isso? Significa que com o aloe vera, certo? O atleta consegue ter uma recuperação mais rápida do que se ele não tomar aloe vera. Então, se tu tem um jogador machucado, se tu tem um jogador lesionado, se tu tem um jogador que jogou 5 partidas e o músculo dele está todo travado, se a gente sugerir que ele use ou o próprio aloe vera mesmo, a gente vai acelerar a volta desse jogador, que é o que o técnico quer. Entendi. Por quê? Porque o aloe vera, além de melhorar a firmação dos capilares, ele fornece substâncias que vão acelerar essa recuperação. Porque o aloe vera é rico em quê? Em aminoácidos, é rico em quê? Em vitaminas, em minerais, que vão fazer a célula voltar a funcionar. Então, além dele limpar aquele músculo cansado que está cheio de toxina, ele vai acelerar a recuperação dele.
Então, se a gente vender essa ideia de fazer o atleta voltar mais cedo com aloe vera, meu amigo. Legal. Então, olha só, até para aquela pessoa que faz academia e ela volta para casa, porque a gente tem, o nosso maior público é esse, o cara faz academia e volta para casa com o músculo inflamado, né? Travado, exatamente. Inchado, travado. Então, quando ele toma aloe vera, expande o capilar, aloe vera é regenerador celular e é anti-inflamatório, isso vai chegar diretamente lá. Isso ajuda o músculo voltar no lugar. Recuperar mais rápido. E aí vem o lance do nosso abençoado V-Force, que vai também ajudar nisso. Quando você treinou, Rodrigo, eu treinei, cansei. Beleza, terminei o treino. Assim que você termina o treino, qual é a primeira coisa que você toma? Rodrigo, eu treinei agora meio-dia e vou para o trabalho. Tomo o V-Force. Rodrigo, não, é de noite. Eu já trabalhei, treinei agora e vou para casa. Treinei à noite, terminei o dia, vou treinar. Treinei à noite, tomo o V-Force antes do treino. Eu lanchei antes de ir para academia. Eu estou satisfeito, eu estou forrado. Beleza, toma o V-Force, treina e terminou o treino, você toma. E a aloe vera também como pós-treino, né? A aloe vera também como pós-treino, tá? Porque, no caso do aloe vera, você pode utilizar ele assim que terminar o treino, ou então você pode utilizar... Cara, a aloe vera você pode tomar toda hora, né? Pode ser assim que terminar o treino, pode ser quando você for dormir, para o corpo recuperar mais rápido. E você vai notar que se você fizer esse uso, no outro dia você vai acordar mais disposto. Por quê? Porque o corpo recuperou rápido e você deu os alimentos que ele precisa. Tem uma pergunta aqui, a Camille Pessato, lá do Paraguai, ela é do Paraguai, mas ela é de verdade, tá? Ela não é falsificada, não. Ela está perguntando se o colágeno auxilia de alguma maneira junto como pós-treino, se é bom de alguma forma como pós-treino ou se não influencia nada. Pronto, eu anotei aqui justamente para falar. Obrigado, Camilo, pela pergunta, eu tinha anotado aqui, certo? O colágeno, ele entra assim como pós-treino, tá? O nosso colágeno tem uma característica interessante. O colágeno, na verdade, é proteína. Então, ele entra como pós-treino. Ele vai ajudar nas fáscias, que é o que fica entre os músculos, né, o que faz o músculo esticar, certo? E vai ajudar nas articulações também. Então, ele entra assim como pós-treino. Agora, tem um negócio bem interessante no nosso colágeno, que assim, aqui tem um interior chamado Caridade, né? O pessoal de Canindé está aqui também, falar o pessoal de Canindé. Então, o pessoal lá de Caridade disse que vendia colágeno para as mulheres ficarem bonitas, né? Mas as mulheres já tinham mais de 50 anos, né? E elas diziam que sentiam um efeito colateral. Que efeito colateral era esse, cara? As juntas paravam de doer. Sim. E aí, as pessoas começam a perguntar, quem entende um pouco mais, pergunta, ele tem colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Por que essa pergunta, né? Vou logo responder aqui, porque algumas pessoas perguntam às vezes. A questão tipo 1, 2, 3, 4 é porque um é para a pele, o outro é para articulação, o outro é para não sei o quê, e o outro é para não sei o quê. Resumindo, da Forever, cara, parece que ele tem todos esses tipos, num só. Então as pessoas usam para a pele, mas as articulações melhoram também. Legal. Entende? Então o colágeno serve sim como um pós-treino, é sensacional. Então é isso. Aloe vera, no caso, colágeno, Ultra Body, e o V-Force. Legal. E o Ultra Body, entra onde nessa história toda aí? Cara, o Ultra Body, ele é um suplemento muito interessante pela questão do seguinte, ele vai, às vezes, barrar aquelas pessoas que têm muita ansiedade de comer. O picolinato de cromo, ele vai atuar na questão da insulina e vai ajudar nisso. Então, se a pessoa tem realmente essa ansiedade, vai ajudar. Então, são bem direcionados para pessoas que querem mais perder gordura localizada. Então, ele vai te dar saciedade por causa da ânsia de comer, tá? E veio o óleo de coco e o óleo de cártamo, que são duas coisas interessantes. O que é isso, Rodrigo? Inibe que a gordura que tu comeu vá para o depósito. Ele manda para as fezes. O outro pega a gordura que está no depósito e queima. Por isso que tem pessoas que usam o Ultra Body e emagrecem. Por quê? Porque nem o corpo segura a gordura, porque uma substância mandou a gordura ir embora para as fezes, ou ser queimada, ou para ser queimada no sistema, e a outra arranca a gordura que está lá no sistema, que está lá no adipósito guardado, e bota para queimar no forno também, que é do trabalho. E elas fazem a termogênese. Além de tirar a gordura, elas aceleram o metabolismo.
Então o picolinate de cromo vai entrar em quê? Em pessoas que querem secar melhor e mais rápido, entendeu? Então, principalmente essa parte abdominal, né? A parte abdominal, exatamente, entendeu? Então o trabalho vai